Deixa eu... Muito bem, gente. Então, boa noite, todos e todas. Obrigada por estarem aqui nessa segundona. Hoje a gente está aqui com a Carol Farias. Ela é líder desse movimento que se chama Dia de Doar. E ela vai contar para a gente um pouco qual é o intuito desse movimento, qual que é o objetivo, o propósito e como vocês, enquanto profissionais, líderes de organizações sociais, podem se juntar e fazer parte desse grande movimento. Então, Carol, já passo aqui a bola para você. Super obrigada pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Eu quem agradeço, na verdade, Thalita, é sempre muito prazeroso para mim falar sobre o Dia de Doar para novas pessoas. Eu queria saber se vocês já conhecem o Dia de Doar, se já participaram, se já se envolveram no movimento. Quem aqui já participou? Ninguém nunca participou, nunca fez nenhuma campanha do Dia de Doar, não sabe do que se trata. Mari fez? Eu nunca participei. Legal. Mas já conheciam, só ouviam falar de nome. Só de nome. Legal. Porque eu já acompanho a AGO e outras instituições e só ouvi falar, mas não conheço como é o método, a metodologia, não. Tá bom. Vamos lá então. Deixa eu contar um pouquinho para vocês da onde vem, por que que existe e qual que é o objetivo, né? Então, o Dia de Dora é um movimento. Então, antes de mais nada, é um movimento que celebra um dia para que neste dia a gente preste atenção no outro, para que a gente possa ser mais solidário, para que a gente possa ser realmente generoso e entender quais necessidades do outro eu posso tentar suprir durante um dia. E aí essas necessidades podem ser das mais variadas, podem ser necessidades de dinheiro, de roupas, de livros, de atenção, de carinho, de abraços, de talentos, sendo voluntário, sendo doador, doador daquilo que a gente pode compartilhar com o outro. Então essa é a mensagem macro que a gente traz para que no dia 29 de novembro deste ano a gente possa comemorar o dia do fazer o bem. Então, esse é o macro. Ai, que bom que vocês gostam do calendário, é realmente muito legal. Então, o que que a gente faz, né, na prática? A gente fornece uma série de ferramentas para que as instituições de terceiro setor possam se preparar para pedir doações e assim a gente incentivar que as pessoas possam fazer doações nesses dias. Então, só trazendo um pouquinho de dados, né, antes da gente começar, hoje, a razão pela qual as pessoas mais fazem doações no Brasil, de acordo com algumas pesquisas, é quando as pessoas são solicitadas por essas doações. E normalmente essas doações elas chegam com um tom de pesar. Então, com aquela sensação de precisamos da sua doação, estamos passando necessidade, sem a sua ajuda a gente não vai sobreviver, nossa instituição vai falir. E a gente traz uma contraproposta dessa mensagem, trazendo um pedido que convida as pessoas a fazer parte daquilo que a gente está fazendo, cumprindo seu papel como cidadão de poder transformar o mundo em que ela vive, de acordo com as ferramentas que ela tem, seja doando aquilo que ela tiver. Então, essa é a proposta do movimento, é para isso que a gente trabalha. E vou contar um pouquinho para vocês de histórico, né? De onde vem o Dia de Doar. O Dia de Doar ele nasce como uma hashtag viral nos Estados Unidos em 2012, que foi a Giving Tuesday. A ideia da Giving Tuesday era fazer um contraponto a algumas datas que a gente já conhece bem, como o Dia de Ação de Graças, que não faz muito parte da nossa tradição, mas sim a Black Friday, que é no dia seguinte. Então, qual que é a proposta? A gente tem um dia para agradecer, que é o Dia de Ação de Graças. A gente tem um dia que é para consumir, para comprar aquilo que nós precisamos, que é na Black Friday. E a gente tem um contraponto a isso, que é o dia da gente compartilhar. Então, a gente agradece, a gente compra aquilo que a gente precisa e a gente compartilha com o outro aquilo que eles podem dar para a gente de alguma forma, seja aquilo que for possível para que essas pessoas compartilhem conosco. E eu acho que uma coisa legal da gente pensar no Dia de Doar é que ele é a Black Friday do terceiro setor. Então, é como se todas as lojas se preparassem o ano inteiro para fazer as promoções de Black Friday. E as instituições fazem as suas promoções de doação no dia de doar. Então, é um dia de você testar novas formas de conversar com as pessoas. É um dia de você apresentar o seu trabalho de uma forma que possa chamar a atenção de uma forma diferente.
sempre com essa proposta de incentivo à participação, de celebração, de comemoração, porque é um dia que a gente está realmente comemorando o trabalho que a gente faz ao longo do ano todo e convidando as pessoas a conhecer e a incentivar que esses projetos e essas atividades continuem acontecendo. Então, como nasce numa terça-feira, né? Giving Tuesday significa terça-feira da doação. A gente traduziu aqui para dia de doar, porque a gente achou que faria mais sentido para a gente trazer como parte da nossa cultura. Então, a gente sempre acontece na terça-feira, seguindo essa tradição mundial. Por que eu falo mundial? Nasce lá nos Estados Unidos em 2012, através da hashtag Viral, e logo no ano seguinte a gente traz para o Brasil e mais outros países também foram se unindo a essa rede. Então, hoje são mais de 87 países que promovem essa mensagem nesse dia, e a intenção é que a gente possa realmente viralizar a doação, fazer com que todas as pessoas nesse dia estejam falando sobre doações, formas delas se doarem e formas também de você receber as suas doações que você precisa para a sua instituição. Então, essa rede de 87 países que a gente faz parte, ela proporciona para a gente uma troca de experiências com outras lideranças que, assim como eu, estão espalhados por vários países diferentes e podem trocar essas experiências do que deu certo dentro do seu território, o que conversa mais com a cultura local, o que a gente pode aprender dos erros que a gente cometeu nas nossas mobilizações, e assim a gente vai trazendo cada vez mais aprendizado, cada vez mais técnicas, para que a gente possa montar uma estrutura de captação de doações que faça sentido e que a gente consiga realmente mostrar o que a gente faz, a importância do nosso trabalho e o como que as pessoas podem fazer parte desse processo junto com a gente. Até agora, alguém quer comentar alguma coisa, que tem alguma dúvida? Eu gosto de deixar essa conversa bem dinâmica, né? Porque para tirar aquela sensação de aula, de que a gente está fazendo alguma coisa penosa. Vou continuar então. Pessoal, tá? Manda aí, Thalita. Oi, não entendi. Não, falei pro pessoal ficar super à vontade. Eles começam meio tímido, mas assim, gente, quiserem perguntar aí, levanta a mão, abre o microfone e manda ver. Show. Então, o que a gente faz para fazer com que seja mais fácil para as instituições fazerem os seus pedidos de doação durante esse período? A gente tem uma série de ferramentas que a gente construiu, além dessa construção global, junto com esses países que fazem parte da mobilização com a gente também tem uma série de ferramentas de comunicação que permitem com que vocês, às vezes sem muita equipe ou sem muito tempo disponível na agenda, possam também comemorar o Dia de Doar. Então, a gente tem hoje entre os nossos materiais, a gente tem manual de participação, a gente tem tutoriais de como é que vocês podem trazer novos públicos para fazer parte desse movimento com vocês. A gente tem tutorial, por exemplo, de como empresas podem participar, como influenciadores, estudantes, pequenos negócios, assim, comércios, fabricantes, igrejas, famílias, amigos, uma série de recomendações de como é que vocês podem engajar essas pessoas. E a gente também tem todo o material de comunicação que vocês precisariam para levar essa mensagem à frente. Então, tem post, tem contagem regressiva, tem meme, tem um modelo de planejamento de redes sociais, tem um modelo de projeto de lei para você oficializar o Dia de Doar no calendário municipal da cidade. A gente tem um modelo de ofício para você entrar com uma solicitação para a prefeitura local te apoiar nessa mobilização. Se você quiser fazer uma atividade física, digo, tipo um evento ou alguma mobilização que você convide as pessoas fisicamente para estar próximas de vocês. A gente tem vídeos que vocês podem usar para mobilização de vocês. Temos influenciadores que fazem vídeos especificamente falando sobre o Dia de Doar, incentivando as pessoas a participarem, que vocês podem usar nas redes sociais de vocês. A gente tem release, que vocês podem mandar também para as pessoas, para os jornalistas e para todos aqueles que vocês querem que façam parte junto com vocês. Ai, ó, a Melissa já conhece o nosso drive, sabe que é organizado, que bom, fico feliz. Então, a gente tem uma série de recursos que facilitam a vocês a participação no movimento. E aí, eu queria contar um pouquinho para vocês do que a gente considera como os dados para a gente acompanhar, né? Por que a gente faz tudo isso? O que a gente nasceu para fazer? O Dia de Doar nasce
como um movimento que quer estimular a solidariedade nas pessoas, quer fazer com que elas sejam mais generosas e reconheçam o trabalho que a gente faz no terceiro setor. A gente sabe que muitas vezes as pessoas não entendem o valor de uma instituição sem fins lucrativos, ou às vezes elas entendem, mas elas não sabem como fazer parte ou como apoiar essas instituições. Então, a gente traz todas essas ferramentas para que vocês possam ser fortes o suficiente para levar essa mensagem à frente e falar com as pessoas de uma forma mais clara, de uma forma divertida, alegre e que ela se sinta realmente feliz em receber aquela mensagem. E não exatamente daquela sensação de obrigação de fazer uma doação, mas porque ela quer fazer parte dessa instituição junto com vocês. Ela quer fazer parte, ela quer participar dos movimentos, ela quer ajudar vocês a chegarem onde vocês querem chegar. Então, vocês levam tudo isso com uma sensação de muito acolhimento, de muita felicidade, que a gente está comemorando o ato da doação nessa data. Então, todo mundo pode participar do Dia de Doar e nem é preciso fazer inscrição para participar. A gente pede só que todas as publicações que vocês fizerem, as fotos que vocês compartilharem, que os depoimentos que vocês coletarem das pessoas que participaram junto, que as histórias que vocês identificarem dentro desse ecossistema, desse movimento de felicidade e doação, sejam compartilhados com a gente, para a gente inspirar outras pessoas a também fazerem o bem e a gente criar essa corrente mesmo de pessoas e instituições que estão participando. Mari, você quer fazer uma pergunta? Não, não. Tá bom, legal. Então, o Dia de Doar hoje é conduzido pela BCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e a gente também tem alguns parceiros que ajudam a gente a levar essa mensagem à frente. Então, a gente tem uma série de parceiros de comunicação que montaram a campanha junto com a gente, entre eles o Instituto MOL, que montou a campanha no ano passado e que esse ano lidera a frente de relacionamento com empresas, porque como qualquer pessoa, todo mundo pode participar do Dia de Doar, é uma ótima oportunidade, por exemplo, para você tentar abordar a empresa que trabalha na mesma cidade que vocês, ou que vocês sabem que tem a mesma causa daquelas que vocês atuam, para que ela possa fazer uma campanha interna de mobilização de funcionários, por exemplo. E aí a gente tem uma série de materiais que a gente estimula essa participação e a gente sugere como é que eles podem fazer isso. Como é uma data, essa celebração, ela é muito característica dentro do mundo corporativo, né? As empresas precisam de uma data específica para fazer uma ação específica. Então, é uma ótima oportunidade para vocês levarem realmente a mensagem para novos lugares. Para aquilo que vocês nunca testaram fazer por vocês individualmente, tentem fazer com essa nova mensagem que traz força, porque faz parte de um movimento global, porque a gente está comemorando em contraponto a Black Friday. É realmente como se fosse a grande promoção do terceiro setor, da gente conversar com as pessoas e chamarem para que elas possam participar junto com a gente. E aí, além da BCR, a gente também tem, a gente também faz parte do Movimento por uma Cultura de Doação. O Movimento para uma Cultura de Doação é uma série de pesquisadores, filântropos e pessoas que estão entendendo os rumos da filantropia no Brasil. E aí, como filantropia, a gente está falando de todo recurso que vem destinado àqueles projetos que buscam transformar o mundo em que a gente vive. Então, a gente está falando de um movimento que entende a filantropia, que ela pode ser feita, que ela pode ser executada por todas as pessoas, para que faça parte da nossa cultura, para que a gente entenda que as nossas doações, por mais simples que elas sejam, elas são importantes e elas fazem a diferença dentro das instituições. Então, o movimento ele existe para criar mecanismos para que isso seja mais palpável para as pessoas. Então, o Dia de Doar hoje, ele é a frente de comunicação para falar com as pessoas sobre doações, para levar essa mensagem à frente, para pulverizar isso e para que todo mundo possa ser impactado de alguma forma. A gente geralmente trabalha realmente dentro das instituições sem fins lucrativos, porque são elas que pedem as doações. Então, a gente equipa todas essas possibilidades de pedidos que vocês possam fazer e a gente entende que assim a gente está conversando para que as pessoas tenham essa cultura de doação dentro das suas práticas cotidianas. Então, isso também esse é o nosso grande objetivo, né? É fazer com que as doações sejam parte da cultura das pessoas. E assim a gente trazer essa fonte de recursos que é tão poderosa, que são as doações, como parte normal das arrecadações das instituições. E eu vou falar um dado alarmante para vocês, que vocês não vão acreditar, mas que é o movimento que a gente quer fazer para que aconteça por aqui também.
Nos Estados Unidos, a cultura de doação ela é muito mais forte do que a gente tem aqui. E na Giving Season, que é o mesmo período que a gente tem aqui do Dia de Doar, lá eles chamam de Giving Season, que é tipo o período de doações, o momento de doações em que as pessoas estão praticando doações. Isso faz parte da cultura deles. Só no Dia de Doar do ano passado, nos Estados Unidos, foi mobilizado 2 bilhões e 700 milhões de reais em doações, das mais variadas formas, seja dinheiro, sendo Pix, transferência. E aqui no Brasil, o nosso número foi de 2 milhões e 300 mil reais. Ou seja, 300 mil, é isso mesmo, 2 milhões e 300 mil. O que isso significa? Que a gente tem um longo caminho que a gente pode desbravar à frente. E basta a gente fazer com que as pessoas realmente entendam o valor que a doação dela tem para os projetos que a gente atua. E quem melhor para falar sobre isso do que quem realmente atua no projeto. Por isso que o Dia de Doar, ele é livre para quem quiser fazer parte, para quem quiser levar essa mensagem à frente. A gente nem pede cadastro, a gente nem solicita nada em troca, porque o nosso objetivo é realmente transformar essa cultura e fazer com que a gente possa alcançar esse nível de maturidade da população para as doações que a gente quer que elas tenham consciência que elas podem fazer. Então, quando a gente traz todos os materiais, quando a gente apresenta a campanha, quando a gente leva essa possibilidade para as empresas, quando a gente proporciona os releases para vocês falarem com a imprensa, quando a gente traz todos esses materiais, é para que vocês sejam agentes da cultura de doação, para que junto com a gente, cada um seja um embaixador do Dia de Doar, e assim todas as pessoas podem sendo impactadas, cada vez mais pessoas, começando por nós, e a gente fala com os nossos amigos, nossos familiares, nossos beneficiários, nossos funcionários, para que essas pessoas levem a mensagem à frente também. E assim a gente vai chegando cada vez mais longe e cada vez mais pessoas falando sobre isso e mais pessoas fazendo doações. Então, o Dia de Doar, ele é esse dia para compartilhar, inspirar outras doações, convidar as pessoas a doarem junto com a gente. E muito legal, quando eu apresento a campanha, é justamente para vocês terem ideias, para vocês pensarem como que eu posso participar. E vocês podem participar da forma como vocês acharem que faz sentido para vocês. Não tem muita regra. É realmente como a Black Friday. Você, como instituição, pode escolher qual é a forma que você vai trazer, como se fosse uma promoção, para que as pessoas possam participar, possam doar para vocês aquele dia. E as doações que vocês acreditarem que sejam mais relevantes. Se vocês precisam de dinheiro, por exemplo, pode ser uma campanha de arrecadação de fundos. Se vocês precisam montar uma biblioteca comunitária, pode ser uma campanha de arrecadação de livros. Se vocês quiserem fazer esse movimento junto com outras instituições, que é uma forma que a gente recomenda muito a participação, principalmente porque a gente quer tirar essa sensação de concorrência que a gente tem no terceiro setor, de competição entre as instituições. Então, a gente tem hoje, dentro das nossas formas de incentivo, uma modalidade específica de participação, que são as campanhas comunitárias, que são campanhas que acontecem, em vez de ser eu individualmente buscando recursos para minha instituição, eu vou trazer várias outras pessoas que atuam ou na mesma causa que eu, ou no mesmo território, para que a gente possa fazer uma grande campanha do Dia de Doar em conjunto, como se fosse uma união de forças mesmo, e a gente conseguir aumentar a quantidade de esforços que a gente tem para aumentar a quantidade de gente que a gente impacta. Então, hoje, o Dia de Doar, ele mentora, acompanha, abre editais, temos uma série de iniciativas e incentivos para que as pessoas queiram participar em conjunto, em vez de participar individualmente. Então, hoje, a gente tem quase 70 cidades no Brasil participando nessa modalidade que a gente considera das campanhas comunitárias, e a ideia é que todas as instituições daquela cidade ou daquela causa estejam trabalhando juntas para alcançar mais pessoas. E aí eu vou contar alguns exemplos para vocês de campanhas comunitárias do Dia de Doar que eu visitei recentemente, nesse ano, que eu tive o prazer, a honra de conhecer de perto as pessoas que estavam levando essa mensagem e como elas fazem isso na prática. Então, eu vou contar para vocês a história da campanha comunitária de Pelotas. O pessoal de lá, eles ficaram sabendo do Dia de Doar, entenderam a proposta da campanha comunitária e em mais ou menos um mês, num período bem equivalente ao que a gente está agora, eles se uniram a 25 instituições que tinha na cidade de Pelotas, chamaram todo mundo para uma reunião e nessa reunião falaram, olha, pessoal,
a gente quer participar desse movimento aqui, mas a gente acha que só para nós, a gente vai continuar falando só com as pessoas que a gente sempre fala. Então, eu queria que vocês participassem disso junto com a gente. Vamos fazer junto? A gente pede apoio para quem a gente já conhece e essas pessoas podem ampliar a nossa voz. E quando a gente fala de um grupo uma coalizão entre várias instituições sem fins lucrativos para falar sobre a mesma causa, sobre a mesma mensagem, a gente ganha muita força, porque são sempre as melhores pessoas de cada lugar. Pensa você na sua cidade. Quem é a melhor pessoa que você conhece na sua cidade? Eu aposto que é alguém que compartilha e recebe e compartilha doações. Então, é você unir todas essas pessoas que já têm essa sensação de serem as pessoas que fazem a diferença num território, fazem a diferença na vida das pessoas, e elas trabalhando juntas. Essa força em Pelotas gerou várias movimentações legais. Por exemplo, eles levaram um modelo de projeto de lei para a prefeitura e a prefeitura conseguiu assinar no dia de doar, num movimento que eles fizeram, num evento, a lei para oficializar a data na cidade. E o que isso traz? Isso traz algumas possibilidades para que no ano seguinte eles conseguissem apoio de secretarias de assistência, de secretarias de comunicação, para que eles pudessem dar apoio para uma coisa que faz parte da lei da cidade. Então, esse foi o primeiro movimento que eles fizeram. E aí, quando eles levaram a possibilidade do projeto de lei, eles também conseguiram apoio da prefeitura para fazer um evento físico na cidade. Então, a prefeitura cedeu para eles a infraestrutura para eles fazerem um evento na praça principal da cidade, em que cada instituição teve uma barraquinha para se apresentar, para fazer as suas atividades ali, chamaram os seus beneficiários para fazer as apresentações culturais, para que eles pudessem conversar com os possíveis doadores, e ali eles estavam recebendo as doações que eles precisavam ali na cada instituição individualmente. Para divulgar o evento, eles convidaram um grupo de pedal, que fazia parte que era amigo de alguma das instituições dali do meio, e eles rodaram a cidade inteira pedalando, convidando as pessoas a fazerem suas doações no dia de doar para as instituições sem fins lucrativos de Pelotas. E aí eles juntaram todas essas instituições nesse mesmo lugar, todas as pessoas convidadas a participar desse momento, desse dia, e aí todo mundo da cidade ia lá e fazia como se fosse um drive-thru de doações. Eles tinham lá uma ruazinha que eles deixaram fechadas para passar só os carros que fossem levar as doações para as instituições da cidade. E aí os carros passavam, deixavam suas doações, e quem queria ficar lá, participar do movimento, participar das ações culturais, podia. E aí foi muito legal, porque um exemplo legal, porque quando a gente fala de testar algo novo, a gente fica muito em dúvida do que fazer, né? E aí, uma das coisas que eles fizeram era, uma das instituições do grupo, eles estavam pedindo a doação de baldes. E aí o grupo de pedal avisou, a imprensa avisou, eles conseguiram apoio da TV, conseguiram apoio das rádios, para falar sobre as doações que eles estavam precisando. E eles pediram doação de balde. E aí o pessoal ficou tipo, nossa, mas que estranho, né? Essa instituição deve estar tão passando fome, os caras devem estar horrível das pernas, então tá pedindo doação de balde, né? Aí, quando as pessoas chegavam lá para doar os baldes que eles tinham pedido, eles encontravam uma apresentação dos alunos que usavam aqueles baldes como parte de introdução à musicalização infantil. Então, era um instrumento musical que eles usavam, e eles nunca iam conseguir fazer com que as pessoas entendessem o que era se eles não tivessem se apresentado ali naquele lugar. E isso gerou vários doadores recorrentes, isso gerou vários voluntários, e até um tipo imensurável de resultado, que é a visibilidade e o reconhecimento da comunidade do trabalho que é feito dentro das instituições. A gente sempre faz uma provocação muito interessante e, normalmente, a gente recebe respostas negativas para todas as instituições que a gente fala, que é: você acha que todos os vizinhos da sua instituição hoje sabem o que você faz e a importância do trabalho de vocês e como eles podem doar para vocês, participar junto com vocês do processo de transformação que vocês fazem na comunidade em que eles estão inseridos? Aposto que vocês têm vizinhos que ainda não conhecem o que vocês fazem. E o dia de doar, ele é um dia de abrição de portas. Do tipo, vem, gente, vem saber o que eu estou fazendo, vem conhecer meu trabalho, vem fazer parte comigo, vem doar seus 5, 10, 20 reais, vem doar 5 reais todos os meses para que a gente possa ampliar o nosso trabalho, chamar mais pessoas. Então, o movimento de Pelotas, por exemplo, quando eles conseguiram fazer essa mobilização da cidade todinha, eles conseguiram fazer com que as pessoas conhecessem mais o trabalho deles. E mais ainda do que isso, mais legal de tudo,
é você ver o trabalho em união de instituições que atuam no mesmo território, o que é muito legal. Porque lá, por exemplo, eu fui para lá na semana passada para conhecer o trabalho deles mesmo, do Doa Pelotas, não de instituições individuais, mas do Doa Pelotas. E aí foi muito legal. A prefeita da cidade recebeu a gente, porque ela gosta e confia na campanha, ela se identificou com a mensagem e abre portas para que a campanha chegue mais longe. E além disso, as próprias instituições da cidade, a gente fez uma reunião com todas elas, com essas 25 que participaram no ano anterior, e elas contaram para a gente de como ter participado desse movimento, trabalhando juntos, possibilitou para que eles pudessem se identificar como iguais e começar a trabalhar junto em outras ocasiões. Então, eles descreveram para mim, por exemplo, que uma caminhada que era feita para a instituição que é de apoio às crianças com síndrome de Down, hoje é uma caminhada que conta com o apoio da APAE, que conta com o apoio do Conselho da Criança e do Adolescente, que conta com o apoio de outras várias instituições que falam não da mesma causa, mas que podem fazer parte daquele movimento para trazer força, para trazer mais visibilidade. E assim você realmente cria um movimento muito legal de união entre as pessoas que passam por dificuldades equivalentes e que podem se ajudar a superar essas dificuldades quando elas tratam isso coletivamente. Então, antes de mais nada, o Dia de Doar é um dia de doar, é um dia de inspirar doações, é um dia de celebrar a doação. Mas quando a gente faz isso em conjunto com outras pessoas, a gente pode chegar mais longe e a gente pode criar coisas imensuráveis para a nossa rotina depois, para o trabalho que a gente faz cotidianamente, para projetos que a gente pode vir a fazer no futuro, enfim. Esse é um pouquinho do movimento, essa é a proposta do que a gente faz. Normalmente eu trago uma apresentação, mas eu não queria que a gente ficasse com aquela sensação de aula e com aquela sensação de precisamos anotar o que ela está falando, porque eu não acho que era essa a proposta. Acho que, por fim, antes da gente abrir para a gente conversar, que eu acho que é muito legal que a gente possa conversar sobre o que vocês ouviram e as ideias que vocês tiveram e coisas que vocês podem fazer por aí, eu queria falar um pouquinho sobre como é que a gente mapeia a campanha, né? O que que a gente acompanha, por que que a gente faz tudo isso, como é que são os resultados, o que que a gente identifica que são bons resultados do Dia de Doar. Então, hoje, a gente tem alguns sistemas que a gente tem para mapear o alcance da campanha. A gente tem uma ferramenta de inteligência artificial que ela acompanha todas as movimentações nas redes sociais que se relacionam ao termo-chave Dia de Doar. Então, no Dia de Doar do ano passado, somente no Dia de Doar, a gente identificou que 23 milhões de pessoas foram impactadas pela mensagem na rede social. Isso só Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Isso sem considerar mensagens no WhatsApp, isso sem considerar pessoas que foram impactadas pela mensagem de forma offline, sem considerar quem foi impactado por anúncios ou sem quem foi impactado por notícias nas mais diversos os mais diversos tipos de jornais, né? Impressos, online, de rádio, porque o Dia de Doar tem materiais que entram nesses jornais de uma forma muito legal, e eu já mostro para vocês. Enfim, foram 23 milhões de pessoas impactadas pelas redes sociais. E a gente também mapeia a quantidade de dinheiro que foi mobilizada durante o Dia de Doar, somente no Dia de Doar, que foi o número que eu compartilhei com vocês, de 2 bilhões e 300 mil reais. O que é esse número? Todas as plataformas de transação de doações hoje do Brasil, então a Vaquinha, a Benfeitoria, Quicante, Catarse, Apoia-se, Doare, todas as plataformas, elas abrem mão de sua concorrência e elas compartilham com a gente quanto foi movimentado financeiramente nesse dia. A gente soma esse número e é nesse número que a gente entende que é a quantidade de doações que foram transacionadas no dia de doar. A gente não consegue contabilizar o que foi mexido, o que foi transacionado via Pix, via transferência direta, via campanhas específicas das instituições. E aí, esse ano, para que a gente possa ter um pouquinho mais de informações e a gente possa chegar um pouquinho mais longe nesse mapeamento, a gente desenvolveu, junto com um centro de pesquisa em filantropia da Fundação José Luiz Egídio Setúbal, um formulário em que todos os participantes podem usar aquele formulário para contabilizar as doações que recebem. Então, vamos supor que eu esteja fazendo uma campanha aqui na minha instituição e eu acabei de receber 10 litros de leite. Aí eu vou lá e coloco, eu recebi agora 10 litros de leite. Um formulário já super automatizado que você consegue computar todas as suas informações e a gente vai adicionando essas informações
e geramos para cada campanha, para cada instituição que está fazendo parte, um relatório de participação ao término da campanha, para que vocês possam ter uma contrapartida de compartilhar essas informações com a gente. Então, você já consegue sair do dia de doar, conforme você vai adicionando as informações, já com um relatório de participação de tudo que foi transacionado relacionado à movimentação de vocês. Esses dados, eles são usados única e exclusivamente na fundação, justamente para identificar o perfil do doador brasileiro, qual que é a idade dessa pessoa, se é um homem, se é uma mulher, se quem se doa mais no sul ou no norte, se doa mais no sudeste ou no centro-oeste. E assim a gente consegue aprimorar as estratégias de desenvolvimento de campanha para que cada ano a gente possa conversar mais com o nosso público-alvo doador. E a gente sabe que hoje tem muitas poucas pesquisas sobre doação no Brasil. E a gente não entende muito bem ainda qual que é esse perfil. A gente sabe que tem algumas indicações de algumas pesquisas que falam que mulheres doam mais do que homens, mas é um dado que a gente não consegue ter tanta certeza, que a gente não tem tantos dados profundos para analisar. Então, a gente tem trazido essas ferramentas para que a gente possa, de alguma forma, mapear essas informações. E, por fim, esse ano, né, diferente de todos os anos, e até o meu trabalho aqui de pulverizar o dia de doar, de levar a mensagem à frente, de trazer novas pessoas para participar, é porque a gente conseguiu, além de apoio suficiente para trabalhar durante o ano todo, e não só durante o período específico de campanha, de doações filantrópicas que apoiam o nosso movimento, a gente também recebeu um apoio do Facebook, da Meta, que é a empresa que é gestora hoje do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, de um crédito para algumas campanhas comunitárias do Dia de Doar. Então, foram 10 cidades espalhadas pelo Brasil esse ano que receberam um crédito de US$ 5.000 para investir dentro de um link conjunto dessas instituições que estão participando nesse território. A Carol, por exemplo, eu vi que ela está em Curitiba, e Curitiba é uma dessas cidades que foram selecionadas. Eles estão promovendo lá o Doa Curitiba, e todas as instituições podem fazer parte do Doa Curitiba, trazendo novas ferramentas e essas ferramentas também ajudando para que a visibilidade de cada instituição seja mais fácil de ser expandida. Então, esses são alguns dos movimentos que a gente está fazendo. Esse ano a gente deu um curso de mobilização de doações também para preparar as instituições a participarem do movimento. E ao término do curso a gente abriu o edital de apoio à filantropia comunitária, que foi justamente esse documento, essa oportunidade das cidades se inscreverem para receber esse crédito, entre outros workshops específicos e algumas atividades que são exclusivas para as campanhas comunitárias do Dia de Doar. Então é isso, pessoal. Quero muito saber qual foi a sua ideia, Melissa. Oi, é que é o seguinte, o meu negócio, né, a compra do bem, eu faço duas coisas, eu tenho um marketplace gratuito exclusivo para pequenos negócios, eu também produzo conteúdo para as redes sociais das ONGs parceiras. O pequeno negócio patrocina essa produção de conteúdo e aparece no final da postagem e a ONG fica com 50% do valor. E eu pensei, vamos fazer umas postagens especiais só para o dia de doar e a ONG fica com 100% do valor. É isso aí. Então, eu já tive uma ideia inicial e agora eu preciso ver como é que eu vou fazer tudo certinho. Vou pegar os materiais de vocês, tal, para colocar isso em prática. Isso aí. É uma promoção de Black Friday do bem. É justamente essa a proposta. Quero te ouvir também, Maripe. Oi, obrigada. Gostei muito, é a primeira vez que eu tenho contato com essa iniciativa, né? Na verdade, eu estava fora do Brasil, eu fui para um projeto de cooperação no Timor-Leste, passei 8 anos lá, e aí voltei para o Brasil, trabalhava com projeto de desenvolvimento, principalmente nas comunidades remotas, né? E aí agora eu vim para o Brasil, já faz um tempo, e fui convidada para coordenar projetos nesse Instituto RMQD, que é Rede Mulheres que Decidem. A gente trabalha com projetos de empreendedorismo em comunidades com mulheres, né? E agora vamos também trabalhar com jovens. E assim, como eu estou me readaptando novamente no terceiro setor do Brasil, fiquei muito feliz com esse movimento e eu gostaria de saber como é a participação, como que é o processo
para inscrever o Instituto, para que a gente possa participar, porque o Instituto, a sede, eu moro no Maranhão, eu estou aqui na cidade de La Pedra, no interior do Maranhão, mas a sede do Instituto fica em Jundiaí, né, em São Paulo. O Instituto atende todo o Brasil, porque ele é o braço social da nossa escola, que é a Escola de Negócios para Mulheres Empreendedoras. É a primeira escola do Brasil de empreendedorismo. E aí a gente tem as lideranças em vários estados, para onde a gente direciona as ações do Instituto. E daria para a gente fazer uma campanha assim, tremenda, porque as líderes da escola e que o Instituto faz parte estão, acho que agora, em mais de 10 estados. Inclusive, nos Estados Unidos, a gente tem líderes também, né? E eu gostaria de saber como é que a gente faz para efetivamente participar, né? Registrando. Como que funciona a participação? A gente não pede nada em troca da participação no Dia de Doar, foi como eu comentei. Todo mundo pode participar. Você pode, amanhã, acessar o nosso site, pegar todos os materiais, jogar para a rede e falar, pessoal, a gente vai participar, ou vocês podem definir como vocês querem participar. Vocês podem só escolher fazer uma campanha nas redes sociais, vocês podem escolher fazer uma campanha de engajamento das empresas, podem escolher fazer uma série de incentivos a doações específicas, que seja... Tem campanha do Dia de Doar, por exemplo, que fala sobre doação de imposto de renda. Aquela instituição quer falar sobre aquele tema, ela usa esse período para falar sobre aquele especificamente e fala com todos os seus stakeholders, com as pessoas que eles acham que seja interessante receber essa mensagem. Então, não existe nenhum tipo de regra ou impedimento ou forma. É realmente como a Black Friday. Você não precisa de autorização ou de registro para você participar. Hoje, como as instituições gostam de falar que elas estão participando do Dia de Doar, elas gostam de compartilhar com a gente o que está sendo feito, e a gente também gosta muito de saber, a gente tem essas duas ferramentas, que é o relatório, o formulário de prestação de contas, seriam assim, para que vocês possam criar esse relatório para vocês e a gente saiba o que vocês estão arrecadando. Isso para a gente é muito legal, é legal que a gente acompanhe, para a gente faz muito sentido. E a gente também tem no nosso site o mapa da generosidade. Nosso mapa da generosidade, ele é um lugar onde vocês podem falar um pouquinho sobre como vocês estão participando do Dia de Doar. Então, você vai lá, coloca o endereço de onde vocês estão. Pode ser um endereço, pode ser vários, pode ser aquilo que vocês estão fazendo pontualmente em cada lugar, se vocês estiverem fazendo coisas diferentes. Como é uma rede, pode ser que no Maranhão vocês estejam fazendo de um jeito, em Jundiaí está fazendo do outro, em Salvador está fazendo do outro. E está tudo bem. Cada um pode fazer da forma como achar que faz mais sentido, para conversar com aquele público em específico. E aí você pode registrar através lá do endereço no mapa da solidariedade. Eu vou mostrar todos esses lugares para você, tanto o nosso site, os materiais, a pasta de downloads, onde você registra o mapa, para que vocês possam ter isso bem visual na memória. Mas a ideia é que todo mundo pode participar e se você quiser registrar a ação, a gente tem um espaço para você colocar lá o que vocês estão fazendo. Perfeito, obrigada. Eu vou, inclusive, amanhã passar esse vídeo que vai ficar no YouTube, né? Vou passar, a gente tem um grupo no WhatsApp para que a nossa equipe toda... Porque, assim, eu me registrei, mas foi assim tão rápido, não deu nem para chamar todo mundo. Mas eu vou passar o vídeo e depois, se tiver como a gente conversar, depois, assim, ter mais informações, a gente marcar alguma coisa, eu gostaria, por gentileza. Com certeza. Obrigada. Tem todos os nossos canais em todas as redes. Obrigada. Acho que o Paulo, que levantou a mão depois também, logo em seguida. Ô, Carol, só uma dúvida, talvez tu vai até falar um pouquinho mais para frente, né? Até dei uma pesquisada rápida no Instagram ali, Dia do Doar, né? Eu vi que tem várias, né, cidades, inclusive aqui próximo à minha cidade, que é Ilhota, né? Blumenau tem, Joinville, Balneário Camboriú, Itajaí. Eu vi ali que alguns até usam a mesma logomarca de vocês, né? Do principal ali, né? Como é que funciona, digamos assim? Porque, assim, a cidade que eu moro hoje, eu acredito que é uma cidade pequena, né? Então, mas, assim, como a gente praticamente conhece todo mundo, né? Então, a gente tem bastante pessoas que fazem ações, assim, mais isoladas. Tem grupos e tal, né? Então, até veio essa ideia de juntar isso tudo, né? Como tu falou, esse pessoal todo, a começar a movimentar, sabe? E aí, assim, a questão digamos assim, de a gente, como é que funciona para a gente usar esse material? A gente tem autorização, até a questão da lei, a gente tem, como eu falei, por ser uma cidade pequena, a gente tem acesso a vereador, a prefeito,
Eu achei bem interessante, né, a gente ter. Não sei se para esse ano a gente tem tempo hábil para isso, né? Que dia 29 já está aí, mas já pensando, né, para frente, assim, né? Então, acho que era mais essa dúvida, assim, que surgiu, e eu acredito que aqui a gente consiga implementar esse projeto, sabe? Vou mostrar para vocês o nosso site, onde vocês acessam os materiais todos e para que vocês possam ver, né, como é que pode usar esses materiais todos. Tudo pode ser usado da forma como vocês acharem mais legal. Pode adaptar o logo, pode adaptar o texto, pode adaptar tudo. É tudo do jeito como vocês quiserem usar. Então, ó, a gente tem duas principais pastas que a gente recomenda que vocês olhem primeiro. Tem Legal. esse link aqui do Canva, que eu vou abrir numa nova Aham. guia. E a gente tem esse aqui, que é os materiais de apoio para desenvolvimento de campanhas. Ele vai pedir para vocês algumas informações, que é o que a gente está hoje acompanhando, quais instituições estão participando pelo Brasil. Mas eu vou abrir Aham. direto aqui, para não precisar me cadastrar de novo. Esses são os materiais que a gente tem disponível. Pessoal, esse aqui é para todos. Todas as pessoas têm acesso a essa pasta, depois de colocar aquelas informações ali para a gente. Então, vamos supor que você queira levar o modelo de projeto de lei na prefeitura. Ele Aham. está aqui, modelo de projeto de lei. Aí vem para você, faz o download e você consegue editar as informações que estão nele aqui. Você consegue trocar o número da lei, consegue trocar o nome da cidade. Todas essas informações, elas estão aqui já com esse espaço para vocês irem alterando o que está em X. E aí você vê que Aham. são pouquíssimas coisas que a gente pede para mudar. Ó. É realmente só aquilo que tem de acordo com cada lugar especificamente. Então, além do modelo de projeto de lei, deixa eu um pouquinho aqui, então, a gente tem os posts, por exemplo, que são todos também à disposição para vocês usarem. Você vê que a identidade da campanha ela é bem colorida, tem vários elementos divertidos, que não tem gênero, justamente para se adequar a várias identidades visuais diferentes e a essa questão de ser bem inclusivo, de não falar sobre pessoas específicas ou de precisar de autorização e esse tipo de coisa. Aí nós temos memes que vocês podem usar também à disposição na campanha. A ideia é viralizar a doação, então o meme para a gente é um elemento muito interessante para a gente trabalhar assim. Ó, alguns exemplos do que a gente tem na pasta de memes. É realmente a gente falar sobre coisas que as pessoas se engajem para participar, que elas tragam isso como uma nova forma de participar. Só uma pergunta. Seria para esse cadastro inicial ali, seria obrigatório alguma organização sem fins lucrativos, ou pode ser inicialmente a pessoa física cadastrar? Como é que funciona? Então, como campanha comunitária, que é essa modalidade que a gente entende que acontece em todo o território, Aham. eu faço um acompanhamento bem inicial de como é que está começando. Então, o primeiro passo que a gente indica é que vocês conversem com as instituições no mesmo lugar. Então, chama as instituições para uma reunião, convida todo mundo para fazer parte e pode cada um fazer uma movimentação do dia de doar individualmente nas suas instituições, mas vocês estarem todos ligados ao mesmo movimento. E aí, se vocês forem fazer um evento, ou uma passeata, ou um dia de pedágio no farol, alguma coisa que vocês possam fazer em conjunto, a gente recomenda que seja feito na campanha comunitária. Não precisa de uma super infraestrutura, não precisa de ser alguma coisa que é obrigatório. Nada é obrigatório. O Aham. importante é que vocês façam isso em conjunto. E aí, o que a gente faz? A gente tem um grupo de lideranças comunitárias de pessoas que, dessas cidades todas que a gente tem hoje, a gente considera que elas estão ativas, porque dentro de um grupo de WhatsApp, a gente junta todas essas lideranças para compartilhar os seus desafios, as suas conquistas, os passos que eles estão dando dentro dos próprios territórios. E é muito legal, porque daí a gente acompanha, por exemplo, alguma instituição lá em Anápolis, no interior de Goiás, eles conseguiram engajar uma empresa local usando um material específico com uma tal forma de engajar lá. E aí eles compartilham isso com a gente e a gente pode tentar essa mesma forma com as nossas empresas na nossa cidade, por exemplo. É por isso que a gente cria esse grupo, para ter essa troca entre lideranças, para que elas possam se fortalecer mutuamente, levar essas forças, levar essas ferramentas que elas descobrem em conjunto para dentro das campanhas comunitárias, para as outras instituições que estão participando.
Então, para entrar hoje como campanha comunitária, basta me mandar um e-mail, falar lá no contato@diantedoar.org.br. Eu vou deixar aqui tudo para vocês verem também. E falar, ó, vamos participar todo mundo aqui em Ilhota. Bora nessa. Aham. E bota dentro do grupo, coloca no nosso site e parte a acompanhar as movimentações. Aí a gente acompanha essas campanhas bem perto, assim. Então a gente muitas vezes a gente visita as campanhas, a gente participa de eventos junto com a prefeitura para falar sobre a campanha. O que eu faço aqui, eu fiz em várias prefeituras esse ano, fiz em várias campanhas comunitárias, porque a gente tem realmente esse. É como se a gente pegasse campanhas de instituições no atacado, sabe? A gente falar com todo mundo daquele território para que aquele território possa fortalecer a cultura de doação da população. Então, a gente acredita muito nesse modelo e por isso que a gente faz esses mecanismos para que elas sejam mais fortes. Super recomendo, viu, Paulo, para você fazer em Ilhota. Não, As cidades próximas podem até ajudar bastante. aqui, inclusive, um dos maiores, digamos assim, o grupo mais organizado são os próprios empresários, né? Que aqui a gente é capital catarinense da moda íntima linha praia, então a maioria já se reúne e já faz essas ações de Natal, Páscoa, enfim, né? Dia das Crianças, então, mas tem mais meses no ano, digamos assim, né? Então, eu acho que dá para organizar legal aí para fazer um trabalho show de bola. Com certeza. Inclusive, o Dia de Doar, ele pode entrar em outras campanhas também. Por exemplo, vou fazer uma campanha de Natal. O meu Natal vai ser junto com o Dia de Doar, porque é realmente de você só usar os elementos da campanha. Então, ó, lembra que eu falei para vocês que eu abri duas pastas, né? Essa daqui, que são todos os modelos, todos os materiais que a gente tem para vocês usarem. Tudo isso aqui é formas de vocês trazerem novas ferramentas para a campanha. Então, o jingle, por exemplo, são músicas para vocês levarem na rádio, se vocês conseguirem um espaço na rádio para falar sobre o Dia de Doar na cidade. Aí tem vídeo que dá até para deixar disponível para vocês colocarem na TV, se vocês conseguirem um espaço publicitário na TV também. Tem animação longa, tem animação curta, tem todos os formatos possíveis para vocês usarem. Capa de site, capa de redes sociais, filtro do Facebook. E aí, as ilustrações, elas também estão disponíveis assim, ó, para vocês construírem as próprias peças, se vocês quiserem, se vocês acharem que na pasta de posts não tem tudo que vocês podem usar. Aí tem as fontes da campanha, para você usar a mesma identidade visual, se você não quiser criar uma nova identidade visual. Tem as cores, os logos todos. Quando você me perguntou, por exemplo, do logo, você pode fazer download Aham. deles aqui, e eles vão estar todos disponíveis para você usar na sua peça. Colorido, preto e branco, dá para adaptar de acordo com aquilo que vocês acharem mais legal. Tudo é livre, absolutamente livre, para vocês usarem como vocês acharem melhor. E caso vocês queiram uma facilitação para construir as peças, a gente tem esse Dia de Doar no Canva, que a gente tem todas as peças editáveis para vocês conseguirem fazer as adaptações mínimas. Então, aqui, por exemplo, eu posso só colocar minha marca e pronto. É essa mensagem que eu quero falar. Mas se eu quiser trocar esse texto, trocar esse bonequinho, colocar outro, eu posso também. Todas essas peças aqui são editáveis. O texto, as cores, dá para colocar foto, dá para colocar o que vocês precisarem. Aí tem alguns exemplos, né, de coisas que a gente acha que são legais. Isso aqui para levar no comércio local, por exemplo, é um cartaz que você pode adicionar algumas informações e já colar em todos os comércios da cidade. A gente já tem aqui o cartaz. Aqui é uma apresentação, vou fazer uma apresentação na empresa da cidade para eles saberem o que é o Dia de Doar, como é que eles podem participar. Aí tem aqui o template para vocês editarem e colocarem informações da própria campanha. Se você estiver fazendo um evento, também tem arte. Se você quiser trazer novos líderes, como é que esses líderes participam, também tem uma peça específica para isso. Então, tudo editável para vocês realmente conseguirem fazer a campanha de vocês. Muito bom. Aí, ó, para vocês acessarem é aqui, né, na página principal. Aí, aqui nesses banners também fica rodando as informações que eu falei para vocês. O edital que a gente lançou, como engajar as empresas, os lugares pelos quais a gente tem passado para fazer a mobilização física, né, presencial dessas atividades. E aqui, como é que vocês conseguem construir e fazer parte do relatório. Vou mostrar para vocês o formulário, para vocês verem como ele é bem simples. A ideia era a gente construir uma forma que fosse fácil e prático
para quem quer inserir essas informações aqui, para quem quer guardar essas informações. Esse site ele funciona como aplicativo no celular, funciona aqui no próprio aplicativo, no site, dá para abrir em todos os lugares. Ó, então vamos supor que você tenha feito uma campanha de doação de sangue. Aí você vem aqui. Se você for dentro de uma campanha comunitária, você vai estar cadastrado aqui. Aí todas as que estão ativas esse ano, eles colocam especificamente pelos nomes, né? Aí, por exemplo, aqui na campanha de, deixa eu ver, Jaboticabal. Tem as organizações dentro de Jaboticabal que podem registrar aqui as doações que receberam. Mas a ideia, como vocês não, se vocês forem fazer como campanha comunitária, aí a gente conclui aqui. E se você for fazer como ONG, aí você coloca o seu nome aqui. Seu nome. E aí quem doou para você? A idade da pessoa que doou sangue para mim era de mais ou menos 25 anos, era um homem, e ele doou sangue, ou ele doou cabelo. E aí você envia essa informação e pronto. E aí você pode colocar isso de todos os tipos. Se for produto, por exemplo, eu recebi 50 quilos de arroz. Aí eu vou colocar aqui a minha ONG, o nome da minha ONG, recebeu de uma pessoa jurídica, da administração pública ou de pessoa física, o doador que tinha mais ou menos 40 anos, um homem, recebeu 50 unidades de produto de limpeza. Aí, se eu quiser colocar uma foto, eu coloco, aí depois eu envio essa informação. E aí, tudo isso depois vai gerar esse relatório de quanto que vocês arrecadaram ao longo da campanha. Meire, você quer comentar alguma coisa? Eu fui expandindo, né, mostrando as coisas que eu queria mostrar para Não, vocês pela pergunta do Paulo, mas manda aí. não, bom, porque você foi explanando aí, foi tirando já várias dúvidas aí que já poderia coisa. Carol, eu tô me legalizando, eu trabalho informalmente, porque eu trabalho com catação de material de reciclagem, tá? E assim, a formalização vai ser pro ano que vem. E eu tenho uma campanha aqui na cidade que chama Doe Sem Colocar a Mão no Bolso, aonde as pessoas doam seus materiais para reciclagem, aonde eu faço esse trabalho de classificar tudo e vender para as empresas recicladoras, e 10% do dinheiro que eu arrecado que eu faço com as minhas vendas, eu dou para a causa dos animais, porque eu também participo de um grupo de protetores aí, né? Então a gente sabe que a grana não chega, então eu criei esse link aí, tá? A, a, eu não tô podendo muito expandir, mas eu preciso expandir. Veja bem que loucura, né? Eu não posso muito divulgar, porque a nível de divulgação vira que nem pipoca. Eu começo a falar e quando eu falo da causa, o pessoal já quer doar o material porque eles têm birra, porque eles separam o material, vê o caminhão do lixeiro leva embora, a coleta seletiva não funciona redondo. E quando fala da causa animal, aí mais gente quer doar ainda mais. E gostam desse link, tá? E eu tô criando uma campanha agora, porque assim, não é só catar por catar, separar por separar, ou vender por vender. Eu prezo pela levar informação, a cultura, de que as pessoas entenderem a responsabilidade do que elas geram e como destinar isso, né? Para que a gente tenha um mundinho melhor. Estamos aí já com tudo atropelado, a gente sabe que era para não ter aterro, já tá indo para 2040 e blá 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 blá, vamos lá, né? Aí o que acontece? Eu tô indo por materiais. Então, por exemplo, eu fiz a campanha do óleo. Então eu explico que no óleo, e não é para um grupo aberto, se você olhar meu Instagram, ele é mega paradinho. Eu vou falando com os amigos através de WhatsApp para poder a divulgação ser um pouco mais maneira. Então, na campanha do óleo, eu oriento como recolher o óleo, como separar, quantos litros é evitado cada vez que a gente contamina, etc e tal, né? E agora eu estou criando uma campanha aqui na cidade, que é um pessoal não tem o hábito, se o pessoal falar separar material, plástico, papel, papá. Eu estou fazendo a campanha de radiografias. E aí me vinha calhar essa campanha do doar aí, né? E eu pretendo uma hora fazer um pit stop, alguma coisa, porque eu tô
também angariando fundos para levantar uma central aqui, para ser uma central bem organizada, para poder, inclusive, comprar materiais de outras instituições onde eu queira orientá-los como fazer dinheiro com material, né? Por isso que chama dois, você colocar a mão no bolso. E eu fico perdida, assim, com vocês, porque, assim, organização fantástica, mas eu fico perdida, assim, como dá tempo de tudo isso, assim, eu gostaria de participar, e eu olhei aqui na cidade, tem um aqui, de doar Atibaia, mas foi em 2019, uma coisa assim que eu vi aqui. Não tivemos ninguém que esse ano tenha se mobilizado para liderar a campanha em Atibaia. Então, caso você queira fazer esse movimento junto com outras instituições da sua cidade, se você quiser convidar outras pessoas para fazer parte, ainda dá tempo, mas é realmente trabalhoso. Dá para fazer, mas é uma coisa que traz como resultado para vocês a visibilidade das pessoas, um grande engajamento de doações, novas possibilidades de doadores, novas empresas que podem fazer parte. Enfim, é uma série de coisas que pode trazer para vocês de resultado de benefícios. Mas demanda que vocês se dediquem um período, porque só fazer uma série de publicações sobre o dia de doar, às vezes acaba ficando equivalente a outras publicações que a gente faz em dias comuns. Então, dá para você fazer isso, dá para você incluir o dia de doar nas campanhas que você já faz, e você marcar a presença no movimento, e você somar os esforços a todo o Brasil que também está participando. Dá para você trazer instituições de Atibaia para reatar essa mobilização. Se você quiser, eu posso até tentar resgatar quem fez isso no passado, e aí você pode tentar trazer ela novamente. E aí pode ser uma força que já te traz, uma pessoa que já conhece algumas outras instituições, que já sabe alguns caminhos, que pode te ajudar. Aí eu vou pedir para você me mandar um e-mail e eu tento localizar essa pessoa para te ajudar. Talvez seja um começo. E caso você queira mesmo fazer parte e levar essa frente para toda a cidade de Atibaia, a gente tem uma série de coisas que a gente pode também fazer para te ajudar. Tá, outra questão, assim, se fosse o caso de doar, no meu caso, por exemplo, assim, né? Se eu precisasse usar essa campanha para acelerar o meu processo, porque eu faço todo esse movimento, eu faço na garagem da minha casa. E onde eu tô aqui é um local, eu moro em zona rural. E o pessoal quer trazer o material, né? Então eu falo assim, não, eu preciso de um espaço, etc e tal. Talvez pro ano que vem, ou talvez esse dia de doar é extremamente como um Black Friday, 29 de novembro, acabou, eu posso usá-lo de alguma forma em outra data. Pode usar todos os materiais quando você precisar. Não tem, a gente tem todos os materiais preparados com a data do dia de doar, mas você pode adaptar a data se você quiser. Dentro dos materiais do Canva, a gente já tem todos os mecanismos que você consegue lá trocar a data, que você consegue atualizar. Então, dá para você usar a mesma estratégia que a gente recomenda no dia de doar para outras campanhas ao longo do ano. Não é obrigatório que você use sempre nesse período. Inclusive, tem ação que acontece num sábado antes, num sábado depois, que acontece no final do mês para comemorar o Natal, começa no dia de doar e termina no Natal. Então, não tem muita regra. É aquilo que eu falei mesmo. O dia de doar, ele não tem nenhum tipo de regra de participação. Show. O importante é incentivar a doação, inspirar outras pessoas e trazer mais gente para fazer parte do movimento junto com você. É porque eu tô usando assim, eu achei fantástico que eu tô usando assim, eu acho importante essa coisa da doação e as pessoas, como você falou, quando tá todo mundo no gargalo e fica todo mundo, ai, deixa eu doar, vai. Não, é criar a cultura de doar com naturalidade, sabe? Tipo assim, que nem eu tenho uma verba separada, assim, hoje eu tenho 10% do que eu faço, mas antes de eu fazer isso, eu já tinha o hábito de doar. Então eu tô criando agora uma campanha com as escolas, eu tô prestes, assim, tá quase fechando, os alunos do objetivo aqui doarem suas apostilas, né, usadas, e aí 20% do que eles doarem com a venda do papel, porque o papel branco é outro tipo de material, já para engajá-los, assim, nessa coisa de filantropia, e de trazer os alunos, né, então, assim, como eu tenho 2 pontos, que é a educação e também a logística, para já criar campanhas mensais nas escolas, e as escolas, eu vou criar essa regra, só entra vai ter uma comissão, como a gente criasse uma linha de ESG mesmo, sabe, ter o compliance ali, fazer toda uma ligação, toda essa parte com o pessoalzinho, com a direção,
e eles escolherem. 20% vai ser para a causa animal, que é a causa, e 80% eles vão escolher uma outra causa com material que eu vou comprar das escolas que eles trouxerem semanalmente, tipo uma gamificação, sabe? Então a classe que ganhar mais, que fizer mais, vai passar um dia na central sabendo o que é separar, o que não é. E sei lá o que eu vou inventar aqui, mas eu vou inventar alguma coisa nessa linha. Então, tem bastante campanha comunitária fazendo isso. Eles vão pela Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação leva um formulário para as campanhas participarem, para as escolas participarem, e na cidade de Pelotas, por exemplo, eu acabei de voltar de lá, então está fresco na memória, mas eles fizeram um formulário, como se fosse pontuações para cada escola levar, por exemplo, se um aluno leva uma pessoa para fazer doação de sangue, aquela escola ganha 50 pontos. E aí, no término, todas as escolas da cidade estão participando. No término, a escola que tiver a maior pontuação vai receber uma série de premiações, tanto da prefeitura quanto das instituições que estão promovendo o movimento. Então, quando você traz mais gente, você traz novas possibilidades de participação, e isso é muito legal. Eu vou, acho que abrir para a Maripe, que ela também está um tempinho com a mão levantada esperando para falar, mas muito legal, viu, Meire? Eu incentivo super que você levante isso, tanto para as escolas quanto para Atibaia. E antes de abrir, uma coisa que eu lembrei agora. Dentro do Dia de Doar, existe um movimento também chamado Dia de Doar Kids. A gente tem uma série de ferramentas pedagógicas para você levar como parte do calendário pedagógico das escolas. Então, eles trazem materiais didáticos, tem atividades, jogos, brincadeiras que eles incentivam a fazer dentro desse ambiente. Então, está no nosso site também, dentro de campanhas comunitárias, tem um link lá para vocês conhecerem o Dia de Doar Kids, que se transformou num instituto próprio e hoje chama Plataforma para a Educação da Gentileza e Generosidade. Pessoal, só antes de passar para a Maripe, não quero ser aquela que estraga o prazer todo, né? A discussão tá muito boa, tá super fervorosa, mas a Carol também tem o tempo dela, então vamos passar para a Maripe. Não sei se tem mais gente com uma levantada, mas aí a gente já vai encerrando, tudo bem? Perfeito. Manda ver, Maripe. Vai ser bem rápido, muito obrigada. Eu queria perguntar o seguinte, por exemplo, aqui na minha cidade, recentemente eu ajudei duas mulheres que passam por tratamento de câncer a criar uma vaquinha, né? Aquela vaquinha online. Elas podem participar da campanha do doar também, porque a vaquinha online é uma forma de receber doações, né? É um ponto. O outro ponto é que o Instituto da Rede Mulheres que Decidem, a gente está criando no site da escola uma aba do Instituto, e nós temos essa ideia justamente de colocar ali para as pessoas fazerem doações recorrentes. Se a gente pode utilizar esse material como inspiração para colocar ali de uma maneira permanente, divulgando para as doações, para a gente poder não ficar dependendo de editais, de emendas, para poder implementar projetos em comunidades para beneficiar mulheres carentes com o empreendedorismo. Né? É isso que eu estava pensando, que a gente está trabalhando justamente nesse ponto agora. Vamos fazer o planejamento estratégico agora para os próximos 5 anos, e aí colocar isso da doação ser uma coisa recorrente, para começar a criar realmente essa cultura. A outra coisa, eu gostaria muito de fazer um convite, Carol, né? Para, se é possível, a gente te convidar para uma apresentação dessa. Nós temos toda segunda-feira um encontro da Liderança Brasil da escola, onde a gente convida palestrantes. Se você aceitaria eu conversar com a nossa CEO para uma data, a gente pode fazer uma reunião. Achei fantástico para você levar essa ideia para os líderes que estão em várias partes do Brasil, para assim fortalecer ainda mais a ideia realmente dessa cultura da doação. O que você acha? Com certeza, coloquei meu e-mail aqui no chat. Quem quiser também, meu trabalho é pulverizar o Dia de Doar, apresentar a campanha para novas pessoas, que vão levar para novas pessoas, que vão levar para novas pessoas. Então, meu trabalho é esse, eu estou sempre à disposição. Daqui até o dia 29 de novembro, eu confesso que está um pouco difícil, porque é o ápice do ano, assim. Tudo que a gente foi apresentando do Dia de Doar para as pessoas de janeiro até agora é um momento que a gente está, assim, no meio da máquina de lavar, assim. Eu estou trabalhando todas as horas do dia, porque está realmente sendo muito puxado. Mas eu, com certeza, assim, qualquer buraquinho que eu tiver na minha agenda, a gente consegue, sim, organizar.
E, com certeza, sobre a participação desse grupo que você falou, sim, pode participar, pode abrir uma vaquinha, pode usar qualquer ferramenta de transação de doação que tem hoje disponível no Brasil, todas elas compartilham dados com a gente. Se você quiser reconhecer todas as que tem hoje, no nosso site, na aba de dados, você consegue ver todas as plataformas que têm parcerias com a gente. Então, são todas mesmo, então você não tem essa questão de, posso fazer na vaquinha porque é no dia de doar, ou vou fazer na benfeitoria porque é no dia de doar. Não, todas elas participam, todas elas compartilham números com a gente e todas elas oferecem ferramentas diferentes para você entender como chega mais longe com a sua campanha. Então, Nossa, fique à vontade, encantada. usa todos Muito os feliz. materiais. Obrigada. Estou muito feliz com essa oportunidade, porque vai ser uma mudança assim, no nosso instituto e para a gente também disseminar essa possibilidade aqui mesmo na comunidade, aqui nessa pequena cidade que eu estou agora, não é? As pequenas comunidades são as mais solidárias e são as que se movimentam de forma mais organizada e que conseguem trazer todo mundo para fazer parte, porque conhece quem está fazendo. Quando você conhece aquela pessoa, você quer apoiar, você quer participar junto com ela. E aí você traz a quem não te conhece junto ainda. Eu vi isso lá no Timor, as comunidades nas áreas mais remotas, o quanto eles se ajudam, não é? Obrigada, só acho que para finalizar, né? Não sei se mais alguém vai querer falar alguma coisa. Esse é o momento, se manifestem agora. Mas para finalizar, o Dia de Doar é um movimento que conceitualmente fala sobre filantropia comunitária, que é a doação saindo da comunidade para a própria comunidade. Então, o edital que a gente abriu, por exemplo, para que isso aconteça dentro das cidades, é justamente para a gente trazer doadores que convivem com os problemas que as instituições estão trabalhando para solucionar. É realmente eu entender o meu papel para resolver um problema que eu lido diariamente. E eu só vou entender esse problema quando ele for apresentado para mim as formas de solucionar. E aí eu consigo participar dessas formas de solucionar esse movimento através das pessoas que eu considero como sendo as melhores da minha cidade. E sempre são as melhores da cidade mesmo, porque é aquela pessoa que fundou aquela instituição, aquela associação que cuida de crianças autistas, que você sabe que aquela pessoa é maravilhosa. É aquela mulher que cuida, que faz uma marmita, toda semana ela faz marmita para a comunidade. E é aquela mulher que está pedindo doações. Então, isso cria muita força, isso traz realmente uma identificação das pessoas muito forte e traz a oportunidade de vocês apresentarem o trabalho que é feito, que é tão importante, de uma forma diferente, nova, e que traz novas ferramentas. Acho que, só para finalizar também, o Giving Tuesday fez uma palestra com a gente recentemente e eles falaram que, nos Estados Unidos, o que traz esse número tão forte da Giving Season é que 89% das instituições participam do Dia de Doar fazendo algo novo e diferente, para chamar a atenção das pessoas de uma forma diferente. E é por isso que eles têm isso, por isso que as pessoas recebem os pedidos de doação, porque elas estão sendo abordadas de uma forma nova, e aí elas se reconhecem dessas formas de uma forma diferente. Então, é isso que eu deixo para vocês de provocação do término dessa apresentação. Como é que eu posso trabalhar diferente um pouco, de acordo com as ferramentas que o Dia de Doar me proporciona, sem que eu tenha que ter muito trabalho para criar algo do zero, mas como é que eu posso trazer novas ferramentas aqui para as pessoas que podem começar a prestar atenção em mim? Maravilhoso, amei. Muito Carol, super obrigada. Acho que foi um encontro muito produtivo, com muitos insights. Eu acho que muitos dos que estavam aqui não tinham conhecimento da dimensão do Dia de Doar, do impacto dessa campanha, né? Acho que algumas aqui já tinham ouvido falar, mas acho que não conheciam a fundo, né? Não sabiam como participar e como isso podia impactar positivamente, né? Na captação de recursos das organizações. Então, acho que foi muito esclarecedor, abriu aí novos horizontes para esse pessoal todo aqui, que batalha diariamente dentro das suas organizações. Então, foi muito legal. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela troca. Pessoal, obrigada a vocês também pela interação, pelas perguntas. Acho que foi um momento muito rico mesmo, e espero aí que vocês consigam aproveitar ao máximo essa campanha. Tem 3 semanas, né, mais ou menos, aproximadamente, até o dia 29, então vamos agora, foco, força total, pegar firme nessa campanha, e quero ver vocês arrecadando, né, muitos fundos até o dia 29.
É isso, gente. Acho que a Deise, ela passou o tempo todo me prestando atenção e ela abriu o microfone só agora. Eu acho que ela quer falar alguma coisa. Por favor, Deise, por favor. Não, eu não quero falar, não. Só vou falar que eu estou encantada. Esse é o meu trabalho. Eu desconhecia a grandeza, a preciosidade, eu não sei qual é a palavra, se seria, não é desprendimento, de vocês de fornecer todas as ferramentas, porque num mundo tão egoísta que a gente vive, que ninguém partilha mais com ninguém, vocês estão assim escancarados. Meus parabéns, vamos utilizar sim, vamos fazer contato. Façam em conjunto, porque se a gente abriu, é porque vocês também podem abrir. Porque quanto mais a gente abre, mais longe a gente chega. A gente só vai chegar longe se a gente fizer junto. Sozinho a gente não vai, cara. Sozinho a gente fica patinando no mesmo lugar. Mas eu tenho visto no Brasil inteirinho como fazer junto faz diferença. E acompanha nossas redes, segue nosso Instagram. A gente sempre está compartilhando exemplos de pessoas que estão fazendo junto também. Gratidão. Que Obrigada. bom, gente. Obrigada mesmo. Pessoal, então, mais uma vez, super obrigada. Foi uma noite excelente, super produtiva e espero que todos vocês arrasem aí nessa campanha, tá bom? Carol, mais uma vez, super obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite.